Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam cumprindo aí a nossa parcela de responsabilidade com relação ao isolamento social em que vivemos hoje. Espero também que todos vocês estejam se cuidando bastante para que, obviamente, em breve nós possamos estar todos juntos de novo em sala de aula. Bom, para a nossa aula de hoje, de nossa disciplina Economia Nacional e Internacional 1, nós trabalharemos o capítulo 3 do livro do Rossetti, que é intitulado Os Agentes e Recursos Econômicos. É um capítulo relativamente simples, é um capítulo teórico, é um capítulo que a leitura vai ser bem prazerosa de ser feita. Sugiro a todos vocês que façam a leitura do capítulo 3 deste livro, tá ok? Primeiramente, vamos situar aí o que abordaremos nesse capítulo. Então, os agentes e os recursos econômicos, eles estão divididos em três grandes subitens. Primeiramente, vamos abordar o sistema econômico como um todo. O que é um sistema econômico? Qual a definição e o conceito de sistema econômico? E o que esse sistema econômico influencia de fato na economia? Os agentes econômicos. Quais são os principais agentes econômicos que fazem a economia circular? E quais são as instituições econômicas que compõem esse sistema? Tá ok? Bom, primeiramente, o livro vem conceituando, vem esclarecendo e vem abordando alguns pontos principais. Então, como eu já disse, o primeiro item que vamos abordar é a definição, a conceituação. Depois falaremos sobre o estoque dos fatores de produção, seguido dos agentes, depois do complexo de instituições. Eu vou começar a abordagem com a figura que está no próprio livro. Então vamos lá, para que a gente possa compreender melhor essa figura. Do lado esquerdo nós temos a constituição do sistema econômico como um todo, E o sistema econômico ele é constituído por recursos, pelos agentes e pelas instituições. Aqui ao centro nós temos os três grandes grupos, Então, o estoque de recursos de produção, que nós podemos visualizar aqui nessa parte superior. Esse estoque de recursos de produção, ele pode ser dividido em reservas, então são os recursos naturais que dispomos, em recursos humanos, então o capital humano que as empresas dispõem, em recursos financeiros, ou o capital, a moeda que esses recursos representam, a capacidade tecnológica que as empresas podem e devem desenvolver e adquirir ao longo de sua existência, e por fim a capacidade empresarial. Bem, em segundo lugar, com relação aos agentes econômicos, nós temos os principais agentes econômicos, as unidades familiares, as empresas e o governo. Em breve, e na sequência dos slides apresentados, nós vamos definir todos esses itens, ok? E por fim, na questão das instituições, nós temos uma subdivisão em três itens: as instituições jurídicas, as políticas e as instituições sociais. Todos esses elementos, eles formam as bases do sistema econômico. Então, para que a gente componha esse sistema econômico, como um todo, abordando todos os seus principais elementos, nós precisamos de recursos de produção, nós precisamos de agentes econômicos e nós precisamos de instituições. Tá ok? Bom, definindo o sistema econômico, e aqui eu trago na íntegra a definição que está no livro do Rossetti,
Vamos fazer a leitura, apesar de ser um pouquinho extensa, é de fundamental importância para a gente. Então, o sistema econômico são arranjos constituídos a partir dos quais os agentes econômicos são levados a empregar recursos e a interagir via produção, distribuição e uso dos produtos gerados dentro do que? De mecanismos institucionais de controle e de disciplina, que envolvem desde o emprego dos fatores produtivos até as formas de atuação, as funções e os limites de cada um destes agentes. Então, a definição de sistema econômico já traz lá o tripé que nós acabamos de olhar no slide anterior. Então, eu tenho os agentes econômicos, famílias, empresas e governos que utilizam os seus recursos de produção, interagindo através da transformação, da produção, da distribuição e do uso desses produtos que são gerados dentro do que? Das instituições de controle, de normatização e de disciplina, que envolvem, obviamente, desde o emprego daqueles fatores produtivos até a sua transformação, até as suas formas de atuação, as suas funções e os seus limites. Maravilha! Para tentar visualizar de uma forma diferente o que é um sistema econômico, então nós temos esse sistema econômico que está dividido entre agentes e instituições. Os agentes, como eu já disse, são as famílias, podem ser as empresas e podem ser o governo. As instituições, elas se subdividem em instituições jurídicas, instituições políticas e instituições sociais. Vamos lembrar de algumas aulas anteriores que nós falamos de fluxo de renda. Se vocês se lembrarem daquela aula, então o que no geral acontece? As empresas que são detentoras de alguns recursos, como por exemplo capital, como por exemplo instalações, máquinas, etc., elas precisam fazer o quê? Adquirir a matéria-prima, adquirir a força de trabalho, ou seja, os agentes econômicos, as famílias, e dentro dessa constituição chamada empresa, ela vai unir capital, recursos produtivos, matéria-prima, recursos produtivos, trabalho, e vai fazer a produção de um determinado item, certo? Em troca, o que a empresa fornece às famílias? Fornece o pagamento da sua remuneração, ou seja, da venda do seu esforço chamado trabalho. Em troca, ela fornece salários, recursos, renda, ok? Então, e as famílias, elas fazem o quê? Vendem o seu trabalho em troca de recursos, em troca de uma renda. E essa renda ela vai voltar ao mercado porque as famílias vão consumir. E as famílias consumindo, elas vão devolver parte dos recursos ganhos para as próprias empresas, formando assim, obviamente, um ciclo, né? As famílias trabalham, as famílias recebem sua remuneração e elas consomem, e o consumo gera o ciclo empresarial, tá ok? Bom, vamos agora definir os elementos, os itens, os agentes econômicos. Então, primeiro agente econômico, unidades familiares. Todo tipo de unidade doméstica, com ou sem laços de parentesco, segundo as quais a sociedade como um todo se encontra segmentada. Então, essas unidades familiares são donas de todos os fatores de produção. Bom, pessoal, quando a gente fala de unidade familiar, não vamos associar a família, né? Família é um homem e uma mulher com ou sem filhos. Então, o que de fato caracteriza uma unidade familiar nessa questão econômica? É a pessoa que ela tem capacidade produtiva. Ou seja, uma criança é uma unidade familiar?
Uma criança de 10 anos de idade? Não. Por quê? Porque ela não é capaz de produzir. Ela não pode produzir. Então, uma unidade familiar é uma pessoa, homem ou mulher, que tem capacidade produtiva. Ela pode vender a sua força de trabalho ao mercado, a alguma empresa. E assim gera renda, certo? Só que também nós temos unidades que não são produtivas. Tá? Se a gente pensar, por exemplo, nas pessoas de pobreza extrema, que não têm trabalho, que não conseguem colocação no mercado, essas pessoas são unidades que não são produtivas. Elas podem receber renda? Claro que podem. Como? Através de um auxílio governamental. Se a gente pensar no Bolsa Família, por exemplo. E agora, nessa situação de pandemia que vivemos, se a gente pensar no auxílio que o governo está prestando às pessoas que não comprovam a sua força de trabalho registrada em carteira e outras mais categorias que estão recebendo o auxílio governamental no valor de R$600. Tá? Então, lembre-se, o que é uma unidade familiar? Uma pessoa, homem ou mulher, capaz de produzir. Mas nós temos unidades que também são chamadas de não produtivas. Pessoas que não geram renda, que não são capazes de produzir. E elas precisam, obviamente, de auxílios. Empresas. Então, definição. São unidades que empregam, que combinam os recursos produtivos para a geração de bens e serviços. Como eu falei agorinha mesmo. Então, qual é o papel da empresa? Ela vai adquirir recursos, e esses recursos são matéria-prima, esses recursos ela vai constituir um local da empresa, ela vai empregar capital na compra de maquinário, na compra da estrutura física, no marketing. Então, a empresa ela vai constituir e vai alocar vários recursos produtivos e combinar esses recursos, inclusive o recurso produtivo chamado trabalho, para a geração de bens e serviços. Então, a empresa vai fazer o papel de comprar e deter os fatores de produção, inclusive os familiares, e como produto final ela entregará ao mercado bens e serviços. E as empresas elas podem ser alocadas, ou divididas em algumas características, como por exemplo o tamanho ou estatuto jurídico. Se a gente pensar no tamanho, nós temos empresas muito pequenas, empresas constituídas por uma pessoa, um prestador de serviço, uma pessoa apenas que gere, que faz tudo dentro daquela pequena empresa. Nós temos empresas de médio e de grande porte. Então, nós temos, obviamente, várias situações. Nós temos empresas constituídas nacionalmente, nós temos empresas locais, regionais e também multinacionais, ou empresas que podem fazer um comércio exterior, comercializar com o mundo todo. Também temos empresas digitais, obviamente falando, já que estamos em uma era de desenvolvimento tecnológico digital. Então, as empresas podem ser classificadas de acordo com o seu tamanho, pequeno, médio, grande porte, local ou internacional, regional, estadual, etc. E o estatuto jurídico, Então, as empresas elas são alocadas de acordo com a sua constituição. Então, eu posso ter empresas de sociedade, 2, 3, várias pessoas. Eu posso ter empresas constituídas como capital fechado. Então, o capital é apenas o capital daqueles sócios que colocaram dentro da empresa no ato da sua constituição. Ou nós podemos ter empresas de capital aberto, empresas que vendem suas ações a um mercado para capitalizar, ou seja, para aumentar a fonte de recursos para que ela possa, obviamente, empregar esses novos recursos na produção dos seus bens e serviços. Ainda falando de empresas, as empresas elas podem ser divididas em empresas do setor público, empresas privadas e empresas mistas. Qual a diferença entre elas? Basicamente, a origem do capital, a origem dos seus recursos.
Uma empresa pública, ela normalmente presta serviços essenciais. Então, se a gente pensar em serviços de saneamento básico, em serviços em alguns locais de energia elétrica, em serviços da distribuição, refino de petróleo. Então, são setores que normalmente são menos atrativos, que podem ter um retorno muito lento, um retorno mais demorado e que a iniciativa privada não se interesse. Então, algumas empresas ficam, obviamente, sendo geridas pelo setor público. As empresas privadas, e obviamente as empresas privadas elas querem, né, uma capitalização, um retorno muito mais rápido. Então, as empresas privadas, a origem do capital são seus próprios sócios, tá? Ou a constituição desse capital através da abertura do capital da empresa. Então, eu tenho uma empresa privada e aí eu abro o capital da minha empresa para capitalizar recursos externos, recursos de terceiros vendendo ações. E também eu posso ter empresas mistas. Então, empresas que, obviamente, têm uma gestão que transita entre o público e o privado. Ok, pessoal? Vamos seguir. Bom, daí nós vamos definir o governo. Então, qual é o grande papel desse agente econômico chamado governo? Então, o governo ele é o centro de geração, de execução e julgamento de regras básicas para a sociedade. Então, cabe ao governo, obviamente, ter muitas funções. Então, como é que o governo, por exemplo, capitaliza recursos? Através dos tributos, através do recolhimento de impostos, né? Então, o governo capitaliza através dos recursos, tributos, impostos e, de posse desses recursos, o governo contrata funcionários para trabalhar e para gerir as suas empresas governamentais. Bom, cabe ao governo fornecer bens e serviços públicos, como eu já disse, de grande essencialidade. E o governo também pode agir como um complemento da iniciativa privada, fazendo uma interação e uma normatização da atividade econômica. Então, na verdade, o governo ele age de forma a gerar, a executar e a julgar regras básicas que envolvem toda a nossa sociedade. Nós já falamos de fatores de produção, e aqui eu só vou acrescentar que dentro daqueles fatores de produção que nós já vimos naquele quadro inicial, então, voltando um pouquinho, nós temos o fator de produção chamado trabalho. As famílias oferecem, ofertam o seu fator de produção chamado trabalho para as empresas ou até para o governo e em troca recebem salários. A remuneração pela venda do esforço produtivo chamado trabalho vem em forma de um salário. A remuneração de recursos naturais ela vem em forma de aluguel. Então, antigamente a gente utilizava a nomenclatura de terra, né? Terra, capital e trabalho. Como é que você remunera a terra? Através de um aluguel. Então, o aluguel é a remuneração dos nossos recursos naturais. Capital. E aí estamos falando de moeda, de dinheiro. O que remunera o capital? O que remunera o recurso? Bom, eu, como possível investidor, tenho recursos financeiros e eu quero empregar em alguma atividade. Em troca, eu ofereço o meu capital e em troca eu vou querer o quê? Pagamento de juros, certo? A remuneração chamada juros. Tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, então uma pessoa ou uma empresa que descobre, que cria, que desenvolve uma nova tecnologia e aquilo é de posse dela, né? Ela criou, ela desenvolveu uma nova tecnologia, o que ela espera em troca? Então ela vai ofertar essa tecnologia no mercado para outras empresas. É para gerar maior eficiência, para gerar maior eficácia em algum processo produtivo. O que ela recebe em troca? Os royalties. Então eu criei uma nova tecnologia, como exemplo, claro, e eu oferto isso ao mercado. Outras pessoas vão utilizar a minha tecnologia, vão comprar essa tecnologia.
e eu recebo os royalties sobre essa nova tecnologia. A gente pode associar isso a como se fosse uma patente. Eu criei a tecnologia, então todas as pessoas que comprarem e utilizarem vão, obviamente, me pagar pela criação dessa tecnologia por um longo período de tempo. Por fim, capacidade empresarial. E aí objetiva o quê? A remuneração através do lucro. Eu posso ter uma empresa prestadora de serviços que não tem funcionários, que não tem recursos naturais, que não tem capital e muito menos tecnologia. Mas eu posso ser uma empresa que tem uma expertise em unir todos esses fatores de produção e dar um destino mais eficiente, mais eficaz para esses fatores de produção. E, em troca disso, eu recebo lucro. Ok? Todos esses 5 itens, salário, aluguel, juros, royalties e lucro, compõem o que a gente conhece como renda. Então, obviamente, cada um de acordo com o seu agente econômico, mas os 5 itens compõem o que a gente reconhece como renda. A interação dos agentes econômicos, ela se dá basicamente através de 2 grandes fatores. A diversidade das necessidades humanas, sistemas de trocas, e isso lembra que a gente já viu lá nas primeiras aulas, né? Quais são as principais necessidades humanas? Inúmeras, diversas, são ilimitadas. O ser humano consegue produzir tudo aquilo que deseja, tudo aquilo que necessita? Obviamente que não. Então, por isso surgiram os sistemas de trocas. Se a gente pensar nos primórdios da civilização, quando as pessoas eram nômades, né, como é que as trocas se davam? Pelo escambo. Então, eu produzia algo e eu pegava esse algo que eu produzia e trocava por um outro item que uma segunda pessoa produzia. Então, a minha necessidade, eu já tinha a minha produção, então eu já supria a minha necessidade ali daquele item. O meu excedente eu fazia o quê? Trocava por um outro item que eu não conseguia produzir. Ok? E aí nós temos também a necessidade, ou melhor dizendo, a diversidade cultural, que também floresceu e surgiu a especialização e a divisão do trabalho. Bom, cultura, pessoal. Se a gente pensar, por exemplo, em países como o nosso clima tropical, ele é propício para a produção, por exemplo, de café, propício para a produção de soja. Se a gente pensar em trigo, o Brasil é um grande produtor de trigo? Não, porque trigo é um item que é melhor produzido em climas mais frios, né? Como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá. Então, há uma diversidade natural e cultural, obviamente, que já determina. O Brasil vai ser um grande produtor de trigo? Não, por causa do clima. Estados Unidos vai ser um grande produtor de café? Não, por causa do clima. Ok? Então, essa especialização natural foi sendo criada de acordo com o que nós conhecemos e chamamos de vantagens comparativas. Cada país tem suas vantagens comparativas, tá? O clima, a facilidade de produzir determinados itens, criando essa divisão e essa especialização do trabalho, e através das suas vantagens comparativas que cada país possui, nós conseguimos maior eficiência no processo produtivo e conseguimos ganhos de escala. Eu vou me especializando, eu vou me aperfeiçoando, né? Naturalmente vou dividindo o trabalho e esse trabalho vai me dar maior eficiência, maior produtividade e ganhos maiores de escala. Então, a divisão do trabalho posteriormente gerou eficiência. Dentro da divisão e especialização do trabalho ainda, nós temos redução de custos. Então, eu vou aperfeiçoando o meu processo produtivo, eu vou melhorando o meu processo produtivo, e aí eu consigo reduzir custos, eu consigo reduzir tempo de execução. Então, com a especialização, com maior eficiência, com um melhor processo produtivo e pessoas, obviamente, qualificadas para isso,
eu ganho tempo. Então, em um tempo muito menor, eu consigo produzir muito mais. E também, dividindo o trabalho e especializando o trabalho, nós temos maior qualidade dos produtos. Então, os produtos ganharam em questão de produtividade, ou seja, vou produzir muito mais, vou produzir com ganhos de escala e vou produzir com maior qualidade. Ainda falando em divisão e especialização do trabalho, nós conseguimos um aumento considerável na escala de produção. Bom, se a gente pegar a própria história, já nos conta, né? O Brasil, séculos atrás, foi um grande produtor de açúcar. Depois, foi um grande produtor de café. Por quê? Dentro das nossas vantagens comparativas, obviamente o clima era propício, então as culturas se adaptaram muito bem, foi uma produção de escala muito grande, e olha que naquele período a gente ainda não tinha tecnologia empregada, porque se tivesse a tecnologia de hoje, a produtividade, a eficiência e os ganhos que poderiam vir com isso seriam obviamente muito e muito maiores, né? Então, de novo, ganhos consideráveis, especialização e divisão do trabalho trouxeram diversificação da produção. Os países começaram a se especializar em produções menores, né? Menores no sentido de assim, eu foco naquilo em que eu sou melhor em produzir. Então, em vez de produzir 10, 12, 15 itens, eu vou produzir poucos itens, mas em uma escala de produção muito maior, que vai me trazer um ganho numérico, né, muito considerável. Ok, pessoal? Bom, pessoal, para a nossa aula de hoje é isso. Eu quero e gostaria que vocês fizessem a leitura do capítulo 3 como um todo, para que a gente possa dar sequência nesse tópico para a aula da semana que vem. Eu agradeço aí a presença de todos vocês, mais uma vez desejo a todos uma boa quarta-feira, espero que todos continuem se cuidando e deixei no Jacad os slides para que vocês possam acompanhar essa aula de hoje e na semana que vem nós faremos uma aula um pouco diferente, será uma aula ao vivo. Então estaremos ao vivo para que a gente possa interagir de uma forma mais fácil e mais dinâmica, para que a gente possa ter uma aula dialogada e aí vocês podem já na hora mesmo tirar as dúvidas comigo, e a gente vai obviamente utilizar todas as ferramentas que forem possíveis para que vocês possam ir assimilando os conteúdos. Um abraço a todos vocês e até a semana que vem. Até logo, pessoal. Boa noite.